Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de uma questão que, assim, a gente aprende na escola que o Brasil colonial era formado por grandes engenhos de açúcar, milhares de escravos, grandes latifúndios. Essa era a regra, né? Que a gente entende. Pois é, o que eu vou trazer aqui são estudos de historiadores mais recentes que eles estão rediscutindo essa questão. Então, Stuart Schwartz, eu vou colocar todas as referências aqui no final do vídeo, tá? Stuart Schwartz, ele mostra que a regra no Brasil colônia não era engenhos com centenas de escravos, mas uma pluralidade de unidades menores. A situação do proprietário menor com poucos escravos era dominante entre os plantadores de cana. Ele diz assim: havia muito mais mercado interno e mobilidade social que as indicadas em hipóteses diretamente montadas sobre o latifúndio. Esse dado é confirmado na tese de Claudia Fuller, em 1995, sobre os pequenos agricultores da economia açucareira. O Robert Slanes, ele mostra que 64% das propriedades, e aí propriedades na época eram chamadas de fogos, tá? 64% das propriedades com escravos em 1829 e provavelmente uma proporção ainda maior em 1872, tinha menos de 10 escravos. Nos documentos do século XIX, a palavra negro foi utilizada na linguagem coloquial como sinônimo de escravo ou ex-escravo, sendo que o africano era comumente chamado de preto e o cativo nascido no Brasil conhecido como crioulo. Apesar disso, 41% da população livre do Império recenseada em 1872 era formada por descendentes de africanos. Peter Eisenberg mostra que no município de Escada, em Pernambuco, dos 84 engenhos registrados no decênio de 1850, apenas 15% tinha mais de 3 mil hectares, sendo que a média das propriedades não açucareira é ainda menor, cerca de 20 vezes em relação aos engenhos do açúcar, 20 vezes menor. Jorge Caldeira, ele estima que a imensa maioria dos proprietários rurais tinha menos de 5 escravos. Manolo Florentino, ele mostra que de 1790 a 1835, as propriedades rurais com mais de 50 escravos concentravam entre 1 e 2/3 do total de escravos. Então, entre 1 e 2/3 do total de escravos estavam nessas propriedades com mais de 50. Quase todos os homens livres inventariados na pesquisa eram proprietários de pelo menos um escravo. Manolo Florentino e José Góes mostram que o mercado de escravos baseado no tráfico transatlântico era extremamente desigual, pois o alto custo desses escravos afastava o pequeno proprietário. Em última instância, o tráfico destinava-se a abastecer de escravos não a sociedade como um todo, mas sim uma elite, por meio dele, reproduzia seu lugar social e, desse modo, reiterava sua distância em relação a todos os outros homens livres. Na pesquisa de inventários do Rio de Janeiro de 1790 a 1830, Manolo Florentino e João Góes encontraram apenas 4% dos inventariados que não tinham escravos, sendo claramente assimétrico o acesso a tais escravos, o que reforça a posição social de uma elite, mostrando se tratar muito mais de uma sociedade possuidora de escravos, mas muito mais do que uma sociedade possuidora de escravos, uma sociedade escravista, que usa a posse de escravos como elemento de diferenciação social. Ou seja, quase todo mundo tinha escravo. Era uma sociedade escravista. Quase todo mundo tinha escravos. A plantation, com mais de 20 escravos, ela representava 50% do total dos engenhos inventariados no período de 1790 a 1807, aumentando para 75%
no período de 1826 a 1830, quando o desembarque de escravos africanos aumenta significativamente, o que mostra que esse aumento não se distribui de modo uniforme entre os diferentes proprietários. Um relatório do Marquês de Lavradio, na capitania do Rio de Janeiro, informava que os engenhos com mais de 41 escravos detinham 55% dos escravos rurais, ainda que o número médio de escravos por engenho fosse menor do que o observado em outras regiões, como a Bahia. Os dados de 1790 a 1835 de Manolo Florentino para o meio rural do Rio de Janeiro mostram que a participação da faixa dos engenhos com mais de 50 escravos passou de 1/3 do total dos escravos, em 1790, para 2/3. Ou seja, houve um aumento dessa concentração nas plantations. Então, ele está chamando de plantation quem tem mais de 50. Tá? E o percentual de escravos nessas plantations aumentou, mas chegou a 2/3. Você veja que era de 50%, passou para 2/3. Então, veja, 50% dos escravos não estavam na plantation. Agora vamos para a mineração de Minas Gerais, uma outra área, tá? Na mineração de Minas Gerais, Flávia Reis mostra que apenas 8% das unidades mineradoras possuíam mais de 100 escravos. A grande maioria, 75%, possuía até 30 escravos. Então, meio que corrobora a tese de que essa ideia de uma quantidade muito grande de escravos, ela não era a maioria. É isso. Muito obrigado, então.